a gente está usando algumas ferramentas esse ano como igreja para nos ajudar como grupo, né? Para toda a comunidade estar alinhada. Uma delas, o Michael já vai colocar ali, é o Bible Project. Então, não sei se vocês já tiveram acesso a isso aqui, é o primeiro aqui, ó. Então, o Bible Project é um projeto que é totalmente gratuito, eles têm investidores por trás que fazem um monte de ilustrações sobre a Bíblia e fica muito fácil de você entender a Bíblia. Passa uma tela rapidinho. Então a gente está usando o Bible Project, todos os livros da Bíblia você vai ter lá no YouTube em português, aqui eu peguei um exemplo em inglês, mas ele vai desenhando bem passo a passo de todo o livro, por exemplo, isso aqui é em cima do livro de Gênesis. Então ele vai mostrar para você exatamente o que acontece em cada etapa do livro e te dá uma perspectiva macro, assim, né? Um contexto. Olha, eles estavam morando aqui, estavam na Babilônia, estavam assim, eles se mudaram para lá, o tema é sobre justiça, é sobre perdão, é sobre aquilo. Então ele vai te dar um panorama da Bíblia. E junto com isso, a gente está fazendo, pode passar, um plano bíblico, todos juntos, na YouVersion. Então a YouVersion, para quem não sabe, é um aplicativo de uma igreja que lançou e disponibilizou isso para o mundo todo, em todas as línguas que você imaginar, em todas as versões. E então aqui está um exemplo de como é que é a Bíblia lá dentro, se você não viu ainda. E a gente está fazendo esse plano bíblico todos juntos. Quem está fazendo o plano bíblico? Levanta a mão rapidão, só para a gente ter uma ideia. Legal. Então tem bastante gente engajada, tem um grupo lá no meio, então você consegue ver o que o outro está marcando, comentando e tal. A ideia é que o plano bíblico, que todo mundo esteja sincronizado. Então hoje a gente leu lá, acho que foi Êxodo 4, 5 e 6, né? Se não estou enganado, é isso? Êxodo 4, 5 e 6. Então eu estou aqui na mesa de jantar com meu pai, no final do culto. Pô, você viu lá o que aconteceu com Moisés? Pô, ele foi expulso por causa disso. Mas por que aconteceu aquele outro negócio lá? Por que Deus foi atrás e a mulher dele, a Zípora, sabe? Então a gente consegue conversar sobre detalhes, coisas que a gente está lendo. E isso vai ser muito interessante ao longo do ano. Muitas palavras vão sair dessas semanas que a gente está estudando. E a ideia é que a gente vá o ano todo e ano que vem, guess what, né? A gente começa tudo de novo. E assim vamos. Todo ano, daqui a 30 anos você vai ter lido 30 vezes a Bíblia, daqui a 40 anos, 40. Daqui a 50 anos, com meu pai, você vai ter lido já 50 vezes. Sem brincadeiras, é verdade. Quantas vezes já? 40 vezes, não chegou em 50. Bom, vamos seguir. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você, né, sobre o tema para onde eu irei. Em João 6, versículo 53. Vamos abrir todos ali. Vamos ler junto, que é uma passagem um pouquinho maior. Meu pai comentou, inclusive, João 6, 53. João 6, 53. Meu pai comentou semana passada sobre esse tema, ele falou na hora da oferta ali. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu queria começar o assunto de hoje em cima disso. Lembrando que considerando que semana passada a gente falou sobre enraizados, a gente está numa construção aqui, certo? Então, a gente falou sobre enraizados, comentamos sobre isso. Eu estou revisitando hoje um pouquinho do que eu comentei lá em novembro do ano passado. Estou voltando aqui. Era bom ligar aquela dali, ó, pai. Por causa do vídeo. Aí, pronto, ótimo. Tem luz para todo mundo. Todo mundo achou? João 6,53? Tá, então hoje a gente vai continuar em cima de enraizados, não é uma parte 2, mas é uma construção, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais perguntas que todo ser humano carrega dentro de si, em qualquer lugar do mundo que for. Interessante, né? Vamos falar sobre isso. Então, João 6,53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná lá no deserto e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto estava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos dar um pause aí, segura aí. Então,
meu pai comentou no culto do domingo passado, né? Ele falou na hora da oferta, ele falou, você imagina o que é para um judeu falar? Pra gente já é estranho, né? Para um judeu, isso aqui é tipo o terror. O judeu não come nem sangue da carne. Agora, olha só, vamos continuar agora. Então, ele fala isso daí, os discípulos estão se dispersando. Tem uns caras, mano, esse cara tá doido, o que aconteceu? Eles vão indo embora. E aí fica alguns desses discípulos. A gente vai ler sobre isso agora. Agora eu vou ler um pouquinho mais devagar, porque aquilo dali é só uma introdução. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus se volta para os 12, bastante atenção para isso, tá? Jesus se volta para os 12, então a gente está falando dos homens que andaram com Jesus 3 anos e meio. Jesus se volta para eles e pergunta, vocês também não querem ir? Ou seja, vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir, né, parar de me seguir? E eles respondem. Pedro responde assim, Senhor, para quem iremos? Ou em outras palavras, aonde eu irei? Ou em outras versões, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Beleza? Pegaram aí? Tá bom, então agora vamos mergulhar nisso aqui. Eu queria trazer esse contexto de quem são esses discípulos. Esses discípulos, vocês sabem, são pescadores, são comerciantes, são cobradores de impostos, são pessoas como nós, em outras palavras, daquela época, certo? Que viviam ali naquela região de Jerusalém, Judéia e tudo mais. Então são pessoas como nós, pessoas que estão abrindo sua tendinha ali de manhã, à tarde, são pessoas que estão indo pescar às 5 da manhã lá para ver se pega algum peixe, que estão vivendo, eles estão, assim como nós, vivendo suas vidas. São trabalhadores, só que nesse momento, eles estão diante de uma decisão na vida deles. Eles viveram a vida deles com Jesus, viram coisas incríveis, mas nesse momento Jesus bota uma decisão na frente deles, uma bifurcação. Jesus fala assim, ó, eu estou falando coisas muito difíceis de ouvir, e eu quero saber, vocês não querem ir também? Vocês não querem me largar? Vocês não querem ir que nem essas outras pessoas virarem as costas e seguir a vida de vocês? E esses discípulos estão tendo nesse momento a sua fé provada. Então, eles viram tudo aquilo, ficaram perplexos, seguiram Jesus, acreditaram nele, mas agora ele está falando coisas que confrontam aquilo que eles acreditam. Pô, Jesus está falando que a gente tem que ser canibal, é isso que eles estão entendendo na cabeça deles. Os caras que foram embora, é isso que eles estão entendendo. Eles estão entendendo. Jesus está falando que ele é pão, Jesus está falando que ele é o pão que desceu do céu e a gente tem que comer da carne dele, é isso que eles estão entendendo. E está todo mundo se escandalizando e indo embora. E esses discípulos também estão escandalizados, eles também estão... Cara, o que Jesus está querendo dizer aqui? O que está acontecendo? Mas eles estão tendo a fé deles provada, certo? Mas tem nesse momento eles estão se perguntando, eu sigo Jesus ou eu deixo ele? Eu sigo Jesus ou eu deixo ele? Mas a resposta de Pedro é uma que me chama muita atenção. Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras versões, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? E a pergunta é, para onde que nós vamos, se não for para Jesus? E aí, tem 5 perguntas que esses discípulos carregavam dentro deles. Tem muito mais perguntas, né? Mas tem 5 que eu separei aqui, que se encaixam em algumas categorias, a gente vai conversar sobre elas. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o Juan Luiz, meu primo, que mora lá no Peru. Ele faz downhill, né? Então ele desce lá de bicicleta. O Juan Luiz, ele é também um chefe, ele faz comidas.
Então pensa, ele pode estar lá em cima na montanha, ou ele pode estar lá embaixo fazendo a comida. Mas essas 5 perguntas vão seguir ele por onde ele for. Da mesma forma, meu pai, empresário e tal, ele está aqui na casa dele fazendo as coisas da casa dele, ele pode estar lá não sei aonde, no centro, resolvendo as coisas. Isso vai perseguir ele por onde ele for. Essas 5 perguntas, elas basicamente direcionam tudo que você acredita sobre a vida. Ou muito do que você acredita sobre a vida. É aqui que se faz a maior, assim como os discípulos são colocados de frente para uma bifurcação, é aqui que se faz a bifurcação entre aqueles que creem em Deus, aqueles que seguem o cristianismo e aqueles que não. A resposta dessas perguntas são o que definem isso. A primeira delas são perguntas de cosmovisão, em inglês é worldview, né? Então, das lentes que você enxerga o mundo. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos lá. A primeira delas é sobre origem. Pode passar, a primeira. Então, de onde eu vim? Então, eu vim da onde? Tudo bem, eu vim do meu pai e minha mãe se conheceram, daí, né, eu nasci. Tudo bem, mas existe uma realidade superior? Existe um lugar, tudo isso que nós conhecemos como mundo, como planetas, como universo, da onde veio isso? Ou será que veio de algum lugar? Essa é a pergunta. Eu lembro, recentemente, eu tive uma conversa muito interessante com um ateu, e esse ateu era meio agressivo, assim, ele, né, tentava me humilhar, xingava a Deus, falava um monte de coisa lá. Teve uma vez que eu fiquei muito irritado, eu falei assim, querido, seguinte, senta aqui, agora eu quero saber o que você acredita. Ah não, eu acredito no Big Bang, que o negócio explodiu, e aí as coisas foram se formando, e de lá que veio o universo. Eu falei, tá bom, e da onde veio o Big Bang? Aí começou a cair em lugares, tipo, né, foi sumindo. Porque tem um termo muito legal que é de um filósofo grego chamado Parmênides. Olha o que ele fala. Ex nihilo, nihil fit. Entenderam? Não, né? Mas ele fala assim, ó, nada surge do nada. As coisas precisam ter um princípio. A não ser que a tua própria existência seja o princípio, né? Que você seja a eternidade, que você não tem princípio. Então, o termo ex nihilo é um argumento cosmológico, né? Que é essa ideia de, cara, existe um Deus, uma força maior, o universo é puramente físico, autoexistente, ele simplesmente existe. Como que é isso daí? E a pergunta que fica é, de onde nós viemos? Essa é a primeira pergunta. Origem, de onde você veio? E aí, na palavra de Deus, você vai encontrar em Gênesis 1, abre comigo aí. Eu sei que você conhece esse texto, você já leu o plano bíblico, mas abre comigo aí. Uma das coisas, dos argumentos que existe é teleológico, de que existe um design inteligente, de que eu não sou só um ser humano com todos os meus órgãos, tecidos, tudo perfeitamente alinhado, num DNA, no nível de complexidade que é, ao acaso. As coisas foram inteligentemente desenhadas. Foi feito um design. Alguém já construiu casa? Alguma vez vocês já construíram casa? Eu vou contar uma história engraçada. Meu amigo, lá em Manaus, a gente é um cara que eu fui me aproximando, assim, a gente era bem amigo e tal, eu fui na casa dele. Eu entrei na casa dele, achei aquela casa tão interessante, porque eu falei, cara, parece que a frente é o fundo parece que é a frente. Você não entendia direito a casa, sabe? Você ficava, o que está acontecendo aqui? E aí, eu perguntei, eu tive que fazer essa pergunta. Eu falei, cara, o que houve aqui na tua casa? Parece que não tem fachada e tal. Ele falou, cara, se eu te contar que, embora o design foi muito bonito, na hora de construir, eles construíram invertido a casa. Tem noção? Eles botaram, tipo, a edícula pra frente, sabe? Então, assim, diferentemente da casa do meu amigo, né? Então, pensa, até uma coisa que tem um design, toda uma arquitetura já desenhada, é difícil ficar certinho. Eu digo porque minha mãe, nas obras que a gente fazia, todo dia falava pro meu pai, destrói essa parede, muda essa janela. Até uma coisa que é projetada, é difícil de ficar bonita e excelente e toda organizada, imagina uma coisa sem nenhum design. Então, existe essa teoria de que, cara, existe um design inteligente por trás. E a Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Então, a Bíblia vai falar em Gênesis 1:1, você abriu comigo.
No princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a palavra de Deus, ela vai dar um direcionamento sobre essa primeira pergunta. De onde eu vim? De onde você veio? Você veio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Até aqui tudo bem, gente? Romanos 11:36. Ele diz assim, tá, mas, ok, de onde eu vim? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, assim como um relógio precisa de um relojoeiro, um cara que planejou esse relógio, o universo também tem um projetista. Posso ouvir um amém? Ah, tá. Segunda pergunta. Então, primeira pergunta, de onde eu vim? Tente se esconder dessa pergunta. Tente ignorar essa pergunta. Tente viver simplesmente sem pensar nessa pergunta. Em algum momento você vai cair numa crise existencial. Em algum momento você vai se ver, não, mas peraí. Será que realmente as coisas são tão ao acaso assim? Segundo, vamos lá. Segunda pergunta é sobre propósito. Por que estamos aqui? Segunda pergunta. Por que estamos aqui? Então, o universo tem um propósito definido ou é fruto do acaso? Existe propósito na existência? O que é o ser humano? Então, assim, você em algum momento, né, de forma que provavelmente você não lembra, eu sei por causa dos meus filhos, que eles se olham no espelho, né? E você vê que eles começam a se reconhecer. Pouco a pouco eles vão se reconhecendo. Então ele olha o movimento, o Ben, por exemplo, quando chora, ele gosta de olhar no espelho. Ele chega na frente do espelho, aí ele olha assim, aí dá uma risada e volta, ele fica tipo ensaiando a risada dele. Então, em algum momento você começa a perceber, cara, eu sou um ser humano, esse cachorro é um cachorro, esse gato é um gato, eu sou um ser humano. Eu não sou um violão, eu sou um ser humano. Mas o que significa ser um ser humano? Talvez essa pergunta do o que é ser um ser humano, ou melhor, por que estamos aqui? Essa é a pergunta. Por que estamos aqui? A Bíblia vai falar o seguinte, Gênesis 1, 26 ao 27. Abre comigo aí, rapidão. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos até o 28, tá? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque um dia Deus criou os céus e a terra e falou assim, ó, nessa terra, em vez de eu governar essa terra, em vez de eu ir lá nessa terra, o que eu vou fazer? Vou colocar um representante meu. Mas não vai ser qualquer representante. Vamos ler aqui, ó. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui a gente tem o que é o ser humano, certo? A gente está no porquê estamos aqui, mas dentro dessa pergunta existe o que é o ser humano. O ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, com a intenção de, 1:28 agora, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus, quando cria o ser humano, ele está falando assim, eu quero um homem, eu quero um ser que seja semelhante a mim, que seja parecido comigo, que me represente diante de toda a criação que eu fiz. Os animais, as plantas e tudo mais. Não só me represente, que ele governe sobre esses animais. Sobre tudo isso. Mateus 6,33 vai dar também um outro norte sobre por que estamos aqui. Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que estamos aqui? Né? Então a gente tem lá na origem, lá no comecinho, Deus falando assim, você foi feito com propósito, você foi feito a minha imagem e semelhança, você deve governar sobre o mundo, sobre as aves, sobre os animais.
Agora nós estamos vendo já depois que Jesus vem, ele falando assim, ó, vocês devem buscar o reino, vocês não precisam se preocupar, o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer. Vocês podem buscar o reino e eu vou cuidar daquilo que vocês precisam. Amém. Amém. Mateus 28, 19, ele continua, a gente leu isso aqui semana passada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Então, além de ter o chamado inicial, você tem as palavras de Jesus falando que você deve buscar o reino. E logo em seguida ele fala, não só buscar o reino, você deve fazer discípulos. Amém? Terceiro, vamos aqui, terceira pergunta. A terceira pergunta é, afinal, o que é a verdade? O que você entende como verdade vai guiar a tua vida, vai te dar direção. O que é verdade para você? O que é uma realidade, uma verdade absoluta? Existe a verdade absoluta? Ou ela é totalmente relativa? Cada um tem a sua verdade? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, você pode ignorar a realidade, a verdade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Em outras palavras, eu posso olhar para um leão e falar, olha, é um gatinho, mas eu não posso ignorar o fato de que o leão vai me comer vivo. Entendeu? Entenderam a ideia? Então você pode ignorar o fato, eu não acredito que existe Deus. Eu não acredito que Deus pode mudar a minha vida. Eu não acredito que Jesus veio mesmo e tarará. Tudo bem, você pode ignorar a verdade, mas você não pode ignorar o fato de que ele existiu, de que ele mudou a história, que ele mudou o calendário, que ele mudou a vida não só de milhões de pessoas ao redor da história, como também a minha vida e de muitos aqui. Então você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas consequências depois. Mas João 14,6, olha o que Jesus fala. O que é a verdade? Lembra que os discípulos eles falam, para onde irei? Na outra versão ele fala, para quem iremos nós? Então pensa o que é para esses discípulos, eles estão diante daquele que respondeu essas perguntas para eles. Aquele que era a encarnação dessas verdades, dessas respostas. Mas vamos continuar, a gente já vai entrar nisso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, direção. Se eu acredito que Jesus é a verdade, então eu tenho uma direção. Eu tenho uma direção para onde eu vou inclinar a minha vida, para onde eu vou inclinar os meus pensamentos, para onde eu vou inclinar. E se eu acredito que Ele é a verdade, não um conjunto de palavras, mas Jesus é a verdade, então eu tenho agora uma forma como eu conduzir a minha vida. Que aí entra a quarta pergunta, que é relacionada à ética e justiça. O que é certo e o que é errado? Essa é a quarta pergunta. Então vamos lá, o que é certo e o que é errado? Em outras palavras, qual é a base da moralidade? Então, se isso que eu faço é certo, isso que eu faço é errado, por que eu me sinto culpado? Da onde vem essa culpa? Da onde vem esse remorso? Da onde vem o fato de que milhões de pessoas no mundo todo vão achar uma atrocidade você torturar uma criança, por exemplo? Da onde vem esse senso de moral, de moralidade, de ética, do que é certo e do que é errado? O que é bom e o que é mal? Então essa é outra pergunta. Tá bom, o que é certo e o que é errado? Porque a gente quer acertar, né? Quem quer acertar na vida? A gente quer acertar. A gente quer fazer as coisas certas, a gente quer fazer as coisas justas. Só que, sem perceber, a gente, inconscientemente, porque a gente está aqui no ano 2000, depois de milênios de uma civilização que já existe no mundo, a gente não reflete no fato de que as nossas verdades sobre o que é certo e o que é errado estão intrínsecas dentro de nós. Porque a gente vem crescendo nessa civilização que já tem essa base moral do que é e o que não é certo. Mas digamos que não existisse um Deus. Vamos falar assim, não existe Deus, tá? Digamos assim, não existe. Então, aonde está a base para o que é certo e para o que é errado? Aonde está a base? Tipo, o que me impede de matar XYZ? Da onde vem o fato de que aquela lei que existe, que eu não posso matar as pessoas, por que eu tenho que acreditar nela se não existe um Deus?
Por que eu tenho que seguir ela só para não sofrer as consequências? Mas por que tem consequência? Se é certo ou é errado? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, o fato é, o próprio pensar que existe um mal, tá? Então assim, existe o mal? Essa é a pergunta. Existe o mal? Na cabeça de você, existe o mal? Tá bom, então existe o mal, beleza. Então o conceito de mal pressupõe que existe um padrão de moral. Pressupõe que existe alguma coisa que nós estamos olhando e enxergando como a base da moralidade, por onde eu conduzo a minha vida, se ela é certa ou se ela é errada. Até aqui vocês estão seguindo, né? Então, olha o que a Bíblia diz. O que é a base da moral? Então, por exemplo, quando a gente tem... Vamos pegar aqui os 10 mandamentos. Você pega os 10 mandamentos de Moisés, né? Que ele escreve. A maioria de tudo que nós acreditamos como civilização ocidental e que nós usufruímos, vem como, pelo menos, influência dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, adorarás somente ao teu Deus. Tudo aquilo lá é a base moral da civilização que nós habitamos hoje, que nós vivemos. É de lá que saíram as leis. É por isso que a lei vai falar, cara, você não pode matar. Porque se não fosse a lei que veio de Deus, lá de Moisés, o que seria errado e o que seria certo? Vocês pegaram a ideia? Então, o que é certo e o que é errado? Essa é a quarta pergunta. Agora a última. Tá, mas vamos rapidão, antes de ir para a última, volto aqui no quarto ainda. O que a Bíblia fala sobre isso? Salmo 105. Pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Isaías 5:20 fala assim, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem ao mal. Ou seja, ele traz uma distinção clara. Existe essa distinção entre o que é certo e o que é errado. Amém? Vamos seguir. Quinto. Então, próximo. Para onde eu vou? Beleza. Eu estou vivendo essa vida. Eu estou nessa roda de rato, certo? Trabalhando, estudando, acordando cedo, dormindo tarde, suando, criando filho, né? Limpando o ranho, fazendo tudo isso. A pergunta é, para quê? Essa é a pergunta. Para onde vamos? Então, eu estou fazendo tudo isso sobre destino, certo? Então, para que estou fazendo tudo isso? Essa é a pergunta. Para que estou fazendo tudo isso? Foram essas 5 perguntas, obviamente não tão elaboradas, né? Eu não tinha toda essa... Eu não pensava tanto assim, mas eu pensava. Quando eu morava na Califórnia, naquela crise que eu tive na Califórnia, eu me deparei com perguntas mais ou menos, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou estudando aqui nos Estados Unidos? Mas para quê? Mas para onde eu vou chegar? Para me tornar um engenheiro, eu lembro que eu pensava essas coisas. E para me ajudar, eu tinha um roommate maconheiro, cara, que filosofava, assim, o cara lia um monte de livro de filosofia, não sei o quê. Então, até aquele momento... Eu tô vivendo minha vida assim, ó, meu irmão, vamos embora, né? Vamos fazer festa. O pessoal vinha com aquelas crises existenciais, mano, cala a boca, velho. Vamos beber, vamos fazer loucura. Mas ali naquele quarto, eu tava lá chapado com ele e o cara começava a puxar uns papos que me deixavam mais crises. Falava assim, tá, mas me fala aí, cara, você é cristão, né? O que você acredita? Eu falei, mano, sei lá o que eu acredito, meu pai que acredita, né? Eu tô tipo, sei lá. Não, mas por que você tá aqui? Mas o que Deus existe mesmo? Cara, não sei se existe. Falei, cala a boca, me deixa beber aqui em paz. E essa era o contexto. Só que daí você senta uma vez, aí você meio que ignora, aí chega na segunda, o cara fala de novo, daí ele pega e bota uma pergunta na sua cabeça. Eu acho que Deus botou aquele indiano lá comigo, não é possível. Mas aquele cara vinha assim, mas peraí, você veio da onde? O que você acredita, assim, o ser humano, tipo assim, o universo veio da onde, assim? Fala, cara, sei lá, acho que Deus pensou e aí foi, mas Deus não existe, né? Então, peraí, não, acho que foi uma máquina, não, mas a máquina veio da onde? Eu, cara, sei lá, velho, vai pegando difícil. E aí, tá, mas por que a gente tá aqui? Por que a gente tá estudando? A gente vai virar o quê? Vai ser engenheiro, mas pra quê? Vai ganhar dinheiro, mas pra quê? E o cara vinha. Eu, meu Deus do céu, cara, como é que o cara dormia na cama do lado, como é que eu me livro dele? Como é que se livra de um cara que faz pergunta assim pra você na hora que você tá tentando se divertir? Como é que faz, Cadu? Afoga. Mas ele vinha com essas perguntas. E uma delas era,
tá bom. E quando você morrer, o que você vira? O que vai ser de você? Você vai para onde? Você imagina que você vai... Existe mesmo inferno? Você vai para o inferno? Ou você vai virar uma energia? O teu corpo vai virar sei lá o quê? E ele ficava fazendo essas perguntas assim. Eu sei que eu fiz tanta pergunta que eu tive uma crise existencial. Foi aí que eu cheguei num ponto de quase tirar minha vida, até que Jesus interviu. Mas se não fosse aquela intervenção, essas perguntas aqui me levariam para um buraco insaciável. Porque você pode tentar responder essas perguntas como você quiser. Mas, cara, elas começam a cair em buracos vazios, assim, ó. E você começa... E assim, eu não quero dizer que a minha conversão ela foi lógica, ela não foi nem um pouco lógica. Jesus interviu quando eu ia tirar minha vida. Então, não foi lógica, foi um encontro que eu tive com ele pessoal, experiência pessoal. Mas, em algum momento, depois de ter experimentado essa presença de Deus no meu quarto, eu tenho que começar também a alicerçar a minha fé na palavra de Deus, como a gente falou domingo passado. A gente falou, cara, nós queremos estar enraizados na palavra de Deus. Então, da onde você tira as tuas respostas, se você realmente é um cristão, você precisa tirar da palavra de Deus. Se você está se decidindo se você vai ser um cristão ou não, beleza, aí você vai olhar para as coisas aí e tal, e você vai entender. Mas um cristão deve basear sua vida, sua ótica pela qual ele olha para o mundo através das lentes da Bíblia. Amém? E que bom que a Bíblia tem as respostas para isso. Vamos ler aqui rapidão? João 3,16. Abre comigo aí. João 3,16. Eu já vou voltar para onde eu irei, tá? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mais um texto e a gente vai finalizar aqui essas 5 perguntas. Hebreus 9, 27 e 28. Olha o que a palavra de Deus fala sobre a oportunidade que nós temos de viver, de estar aqui na terra agora, vivendo. Ele fala assim, Hebreus 9, 27 ao 28. Da mesma forma, como o homem está destino, para onde vamos? Como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia. Forte esse texto, né? Então, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, assim, eu sei que tem muitas religiões que falam, você vai reencarnar, você vai ver de novo, você vai vir agora, e o pessoal fica deixando para a próxima vida. Na próxima vida, a Bíblia fala claramente, você vai morrer uma só vez. E depois disso, você vai enfrentar o juízo. Então, isso aqui é a realidade, é a resposta para essa quinta pergunta. Para onde você vai? Ninguém escapa de pagar boleto e morrer. Né? Pelo menos no Brasil a gente paga boleto. Lá nos Estados Unidos paga outra coisa, né? Vocês não têm boleto, né? Vocês pagam... Bom, você paga lá as coisas. Bom, meu ponto é, você não escapa de pagar conta e de morrer. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Olha só que notícia legal, né? Para falar no domingo à noite. Todos nós vamos morrer. Vocês vão morrer. A gente vai morrer. Olha só que legal, né? Então, nós vamos morrer. E essa ideia da morte para o cristão deveria, na verdade, ser tranquilo. Porque é como se você estivesse passando de fase. Você está indo encontrar Deus. É o que Paulo fala. Cara, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Fica com essa palavra de fala aí. Bom, mas vamos lá. Então tem essas 5 perguntas, a gente falou sobre as 5 respostas. Agora eu quero fazer um exercício com vocês rápido. Vamos se colocar na ótica dos discípulos. Vamos voltar lá para o começo. Então ele fala assim, ó. Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir embora para casa de vocês? Vocês não querem, igual os outros discípulos, ir embora? Vamos se colocar no lugar desses discípulos. A gente tem pessoas das menos a mais influentes da sociedade ali diante de Jesus. E eles se deparam com a oportunidade de virar as costas para tudo que eles viram naqueles 3 anos andando com Jesus. Voltando para a bifurcação, lembra? Então você tem a bifurcação na tua frente, ele está falando, você quer seguir ou você quer ir embora? Você quer seguir ou você quer ir embora? É isso que está acontecendo. E não é à toa... Não, então pensa, aqueles homens eles tinham visto, vivido e ouvido coisas tão incríveis que eles largaram tudo. Pedro, que era pescador, largou tudo para seguir Jesus. Tiago, João fizeram a mesma coisa. Mateus, que era cobrador de impostos, fez a mesma coisa, largaram tudo para seguir Jesus. E agora Jesus está falando, falou umas palavras difíceis e falou, vocês não querem ir embora? E a palavra de Paulo é, para onde eu irei? Aonde mais, nesse mundo, eu vou encontrar as respostas para as perguntas mais profundas da minha alma? Em outras palavras, ele está falando isso. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor consegue falar no íntimo do meu ser. Só o Senhor me conhece mais do que qualquer outro homem nessa terra. Em outras palavras, eles estão falando, mas para onde que eu vou? Onde que eu vou encontrar sentido para a minha existência? Onde que eu vou encontrar um homem capaz de perdoar os meus erros mais graves? Aonde eu vou encontrar um Deus que é capaz de vir como homem para morrer no meu lugar pelos meus erros? Aonde eu vou encontrar um Deus que me ama primeiro, mesmo em toda a minha ignorância? Aonde eu vou encontrar um Deus que me chama de filho, que me dá uma família? Aonde eu vou encontrar um homem que tem autoridade sobre a natureza, sobre a vida, sobre as enfermidades e até sobre os demônios? O que eles estão falando para Jesus é mais ou menos isso. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor consegue responder as perguntas, as coisas que gemem lá dentro de mim como ser humano, para onde que eu vou se não for continuar te seguindo? Isso aqui é tão forte, porque se você parar para pensar, o que é a vida de Jesus? Vamos pensar no seguinte, o que é a vida de Jesus? Então, primeira coisa sobre a vida de Jesus, eles não estão aí, tá? Mas pensa nas coisas que Jesus falou sobre ele, porque eu vou dar essa mesma oportunidade para vocês hoje, tá? Mesma coisa que Jesus fez com aqueles discípulos naquele dia, eu quero fazer hoje diante de você. Olha só o que ele faz. Jesus fala o seguinte, eu sou o Filho de Deus. Jesus fala, eu sou. Ele fala, assim como Deus se apresentou para Moisés e falou, meu nome é eu sou. Jesus chega para Moisés e fala, eu sou. Jesus se apresenta como ele. Jesus chama Deus de Abba. Em outras palavras, de paizinho. Abba quer dizer isso, tá? Paizinho em hebraico. Então, meu paizinho. Jesus se apresenta, então, como filho de Deus. Ele foi chamado de herege, de blasfemo, por falar a palavra Abba para Deus. Então, outra coisa, Jesus. Profecias cumpridas a respeito de Jesus. Os discípulos, vocês precisam entender, eles estão ouvindo Jesus perguntar aquilo para eles, mas eles estão com tudo isso no fundo da cabeça deles. Estão entendendo? É o contexto, é a lente pelo qual eles olham o mundo. Eles estão vendo Jesus falar, eu sou. Eles estão vendo Jesus falar, eu sou o Filho de Deus. Eles estão vendo Jesus falar isso. Eles estão vendo as profecias se cumprirem. Jesus nascer em Belém, Jesus, que estava profetizado em Miqueias 5:2. Eles estão vendo Jesus nascer pela Virgem Maria. Eles estão vendo... ainda não tinham visto a traição, mas viriam logo em seguida. Eles veriam a morte de Jesus. Todas as profecias a respeito de Jesus se cumprindo na frente dos olhos dele. Outra coisa, eles estão vendo os milagres. Eles estão vendo Jesus acalmar a tempestade, acalmar o tempo. Eles estão vendo Jesus transformar a água em vinho. Eles estão vendo Jesus ressuscitar mortos, como ele fez com Lázaro. Eles estão vendo Jesus curar doença, curar cego, leproso. Então eles estão vendo todo mundo correr do leproso, mas Jesus parar na frente do leproso e curar ele. Eles estão vendo a multidão seguindo Jesus. E Jesus está perguntando, vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir embora?
Eles estão vendo, você sabia que a ressurreição de Jesus, eles viriam logo em seguida, foi vista por mais de 500 pessoas, não no momento que ele ressuscitou, mas ele ressuscitado. É relatado em 1 Coríntios 15, 3-8. Eles estão vendo o túmulo vazio, e até hoje está vazio lá em Israel, para quem quiser ver. Eles estão vendo a transformação deles mesmos, da vida deles. Eles estão vendo Zaqueu, que era um enganador, que roubava todo mundo, se arrepender na mesa, sentado com Jesus. Ele está vendo a mulher do fluxo de sangue ser curada, a mulher 12 anos sangrando sem parar, de repente é curada na frente de todo mundo. Eles estão vendo isso acontecer na frente dos olhos dele. Eles estão vendo o caráter de Jesus, que nem os inimigos puderam apontar pecado na vida dele. Em João 8,46. Eles estão vendo a forma como Jesus interage com as pessoas, eles estão vendo a forma como Jesus fala. Eles estão sentindo aquele calor no coração que ninguém sabe explicar, mas quando Jesus fala com a gente, você sabe que ele está falando. Eles estão vendo os ensinos de Jesus, a autoridade com que ele falava. Jesus não era um homem só de palavras, era um homem de poder. Então ele não só falava que curava o enfermo, ele curava também. Eles estão vendo as transformações de vidas. Nós que estamos aqui hoje, a gente vê as transformações. A gente olha para a história de Paulo, que perseguia os cristãos por zelo. Imagina, Paulo acreditava que estava fazendo uma obra para Deus. Ele pegava os cristãos e levava eles presos. No caso de Estevão, chegou a presenciar Estevão sendo apedrejado na frente dele. Esse é Paulo, que perseguiu os cristãos. E ele jura de pé junto que está fazendo uma obra para Deus perseguindo os cristãos. E Jesus aparece para ele, faz dele o maior pregador da igreja primitiva. Pensa sobre isso. Eles estão vendo, nós vimos, nós lemos sobre isso. A gente está vendo a história diante de nós. A gente está vendo bilhões de pessoas se convertendo ao cristianismo. Nossa nação, até 2040, 2050, seremos maioria no Brasil, os evangélicos. Até 2050 seremos maioria evangélicos, tá? Já somos como cristãos. E outra coisa, nós estamos vendo aqui agora, porque eu já vou chegar no nosso bifurcação, olha só o que ele fala, olha o que tem aqui, que legal. Cara, Jesus é a figura mais influente da história da humanidade. Eu não estou falando aqui sobre alguém que viveu lá no ano zero, lá que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém fez nada. Eu estou falando do homem mais influente da história humana. Eu estou falando do homem que teve o maior impacto em cultura, na ética, na forma de pensar, na forma de lidar. O homem que mais impactou a história da humanidade ao ponto de mudarem o calendário em cima do nome dele. Então, antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele pisou na terra. Alguma coisa, isso tem que mexer com a gente. E é isso que o C.S. Lewis, para quem não sabe, foi professor em Oxford, em Cambridge. Vocês vão conhecer talvez mais Crônicas de Nárnia. Quem conhece Crônicas de Nárnia? Crônica? Tem que ler, gente. Dá uma olhada no filme lá, é bom. Bom, ele é professor em Oxford, em Cambridge, e ele faz a seguinte coisa. Eu já falei aqui uma vez, mas bem por alto, eu quero me aprofundar um pouquinho. Trilema de Lewis. Trilema de Lewis. Olha só o que ele fala. Você tem... Pode passar aí, rapidão. Você tem diante de você uma bifurcação. No caso, são 3, tá? Jesus é um mentiroso, Jesus é um lunático, ou ele é Deus. Você tem essas 3 opções. Quando você olha para Jesus, você olha para o que ele falou, o que ele fez, para o impacto dele na história, você olha para tudo que ele representa, você tem 3 opções. Você pode... E você é meio que obrigado a escolher um deles. Porque assim, se Jesus é um mentiroso, se Jesus fez tudo isso, mas tá bom, ele era um mentiroso. Sério mesmo que um mentiroso teve tanto impacto assim e muda a vida de tantas pessoas assim? Sério mesmo que um mentiroso poderia transformar a vida de um pecador, como eu, como vocês, como nós, como Paulo, e fazer dele o que foi ele? Se Jesus, o ponto aqui de C.S. Lewis é uma coisa interessante. Ele fala assim: Jesus é uma figura que você não consegue olhar para ele, para tudo que ele fez, tudo que ele representa. Você não consegue olhar para ele e simplesmente achar que ele é um professor legal, que ele é mais um filósofo,
que ele é só mais um profeta que pisou na terra. Porque olha o que representa a figura de Jesus. A segunda coisa que a gente falou aqui, Jesus era um lunático, então? Então, vamos lá. Se Jesus era um lunático, ou seja, que ele estava completamente fora da realidade, certo? Ele não tinha contato com a realidade. Ele é um cara completamente fora da casinha. Pensa nisso. Só que, se você acredita nisso, você se depara com os ensinamentos de Jesus, que vão completamente de cabeça para baixo com aquilo que seria até nossa maldade dentro de nós, né? A gente tem até um ditado, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça por você. Jesus vai além. Jesus fala, não, faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Jesus vai num novo nível de amor, de entrega, de serviço. Ele, na verdade, eleva a humanidade. Ele eleva o que é ser humano, o que é ser imagem e semelhança de Deus. Ou esse Jesus é o Senhor. Ele não é nem um mentiroso, nem um lunático. Certo? Ele é quem de verdade ele é. Então, não, Jesus é muito legal. Tá bom, então, mas vamos olhar por que ele é legal. O que ele diz? Porque ele está chegando para os discípulos, ele está falando assim, ó, ele não está falando, talvez eu sou o caminho. Ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está respondendo uma das perguntas que a gente falou aqui. Algumas, né? Algumas dessas perguntas. Ele está falando, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É isso que ele fala. Então, quando você olha para Jesus, os ensinamentos dele, às vezes a gente quer ser cool, né? A gente fala, é legal, Jesus é muito legal, Jesus é um cara bacana, ele era iluminado, ele era mais um profeta, ele é mais um desses aí. Tá, mas olha o que ele disse. Leia as palavras dele. Estude o que ele falou, estude quem ele representa e o que ele continua fazendo. E melhor ainda, experimente ele. É o que a palavra diz, prove e veja que o Senhor é bom. Mais do que argumentos lógicos, experimente. Abra o seu coração e experimente que você não vai... Eu não precisava nem falar tudo isso aqui. Se você sentir ele, se você sentir a presença dele, você vai saber que é ele. Porque não existe nada nesse mundo que traga mais paz, mais amor para o nosso coração, mais senso de propósito, de destino, de origem, do que o próprio Deus tocando as nossas vidas. Não existe nada nesse mundo que pode substituir. Eu lembro até hoje, sentado de joelho na cama do meu pai de madrugada, depois que eu voltei da Califórnia, todo encapetado, de joelho lá, orando. Eu lembro até hoje a hora que meu pai impôs as mãos na minha cabeça e eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. Nada nesse mundo pode substituir aquilo que eu senti naquela noite. E da mesma forma que o Espírito Santo me tocou naquela noite, que eu senti aquela paz, aquele amor, aquela graça entrando na minha vida, aquele senso de paz absoluta, que é impossível de explicar. Da mesma forma que o Espírito Santo entrou na minha vida, mudou a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar, a minha forma de enxergar o outro ser humano na minha frente, a minha forma de ver dinheiro, a forma de fazer tudo na minha vida. Esse mesmo Deus, ele pode tocar hoje. Ele pode entrar no teu coração, mas você precisa abrir o teu coração. Então essa noite, a gente tem uma bifurcação na nossa frente, uma trifurcação. Você precisa decidir quem é esse Jesus. Assim como os discípulos tiveram que decidir, vocês não querem ir embora? Ou vocês querem continuar me seguindo? Da mesma forma que esses discípulos decidiram, nós precisamos decidir essa noite. E eu não estou falando só com não crentes aqui, eu estou falando com crentes também. Porque tem crente que é muito em cima do muro. Tudo serve, tudo pode, todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus não diz isso. Jesus não estava alucinando, ele não é um mentiroso, ele não é um lunático, ele é Senhor. Ele não pode ser só o salvador da tua vida, ele precisa ser o teu Senhor. A tua vida precisa estar rendida diante dele. A tua mente, o teu coração, a tua família, os teus filhos, as tuas finanças, tudo precisa estar rendido debaixo do poder dele. Ele é Senhor. Recentemente eu tive a oportunidade de estar com um rei lá de Gana. E ele começou a me contar.
Ele falou, Israel, você sabia que lá em Gana, quando as pessoas vêm... Eu nem sequer dirijo a palavra para as pessoas. As pessoas falam com um assessor meu e o assessor fala para mim. As pessoas quando chegam diante de mim, elas se ajoelham. É óbvio, né, gente? Estou num contexto humano disso, para trazer uma figura para você. Mas quando Jesus é Senhor, você entende, cara, minha vida está rendida diante dele. A minha vida, e para eu chegar até Deus, eu preciso de Jesus. Ele é o caminho, ele falou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É através dele. A gente está falando aqui de alguém capaz de perdoar os teus pecados, não porque ele achou uma boa ideia, mas porque ele morreu no teu lugar. Você precisa decidir quem é Jesus hoje para você. Jesus é um mentiroso, tudo que ele falou é mentira, e mesmo assim ele teve todo o impacto e continua mudando vidas. Ele é um lunático, um cara completamente desconexo da realidade. Ele inventou tudo aquilo da cabeça dele. Ok, como que você explica toda a transformação que ele faz? Como que você explica o calendário ter mudado por causa dele? Ou ele é teu Senhor, de verdade, o Senhor da tua vida, o Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você, mais do que uma coisa lógica, racional, eu queria que você colocasse a mão no teu coração